Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vindo e bem-vinda a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que tem como título A Promessa de Paz. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Nesta lição, conheceremos o fundamento da paz com Deus em seu primeiro item. No segundo item da lição, compreenderemos o que é a paz de Deus em Cristo. No item 3, identificaremos uma vida de paz com Deus. E finalizando o nosso estudo, realizaremos a exegese dos textos base da lição. Item número 1 da lição: o fundamento da paz com Deus. A paz de Deus com o gênero humano foi perdida quando Adão e Eva perderam a comunhão com o Senhor por causa da desobediência, quando conheceram o bem e o mal, contrariando então a ordem divina para que não comessem do fruto da árvore do bem e do mal. Pois, se assim o fizesse, ambos morreriam e por herança toda a humanidade também passou a estar separada da comunhão de Deus, com a sentença de morte física e espiritual. Na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nesta condição pecaminosa, a humanidade jamais poderia resgatar esta paz com Deus, perdida no Éden. Ou seja, estar em comunhão com o Senhor pelos seus próprios esforços humanos. Logo, esta paz com Deus não é resultado de nossas obras, mas tão somente um dom sobrenatural do Senhor. É uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, esta paz que Ele nos concede. Então, neste contexto, a humanidade tem buscado respostas para a Torre de Babel que vivemos na sociedade mundial. Temos buscado respostas para a doença moral que assola todas as sociedades. Temos buscado respostas para o vazio espiritual na alma dos seres humanos viventes, numa busca frenética por prosperidade e do caminho da paz do ponto de vista humanístico. Resta-nos a pergunta, então, de ordem universal: onde está o caminho da paz para o homem, para o ser humano? Onde está o caminho da paz para toda a sociedade mundial? Neste sentido, nós temos que buscar a paz de Deus em Cristo. Este é o caminho da paz. Mas por que a paz de Deus em Cristo é o caminho da paz? Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele é o príncipe da paz. Pois em Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, em favor da humanidade, o gênero humano tem a oportunidade de reaver a comunhão com Deus, perdida no Éden. Jesus, pela sua morte, matou em sua própria carne a separação da humanidade da comunhão com Deus, promovendo então a reconciliação do gênero humano com o Senhor. Isaías, capítulo 9, versículo 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado,
e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Jesus é o Príncipe da Paz. Efésios, carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 13 ao 16 diz: Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. Quem é a nossa paz? Jesus, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ou seja, por meio da cruz, ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Então observe aqui que vamos dizer assim, os diversos conflitos sociais existentes na sociedade de povos, no caso aqui, na época dessa sociedade entre judeus e gentios, Deus fez um só. Ou seja, formou a paz. Um só povo. E nesse sentido também, ele concedeu não só a paz, no sentido de ausência de conflitos, mas a paz interior do ser humano, através de Jesus. É o que nós lemos aqui em Efésios, capítulo 2, versículos 13 ao 18. Quando nós nos apresentamos diante de Deus arrependidos de nossos pecados, confessando Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, então voltamos à condição de plena comunhão com Deus e de paz com o Senhor. Então é nesse sentido. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, então esta comunhão com Deus é restabelecida. Os nossos pecados são perdoados. E aí se restabelece também a paz com o Senhor. E que paz é essa? Que o Senhor está em guerra conosco? Não. É que a justiça de Deus está sobre os pecadores. Porque por meio de Adão e Eva, esta desobediência, este pecado da desobediência foi transferido. Esta comunhão que foi perdida também foi transferida para a humanidade. E Jesus Cristo é que restabeleceu na cruz do Calvário essa comunhão com Deus e esta paz com o Senhor. Ou seja, é um perdão dos nossos pecados, retirando então a justiça de Deus sobre nós, o juízo de Deus sobre nós. Então, nesse sentido, na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 21 ao 22, diz: Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, ou seja, dos pecados. Mas agora, ele quem? Jesus os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta é a paz que nós precisamos, porque ela é uma paz que independe das circunstâncias ao nosso redor, diferente da paz humanística,
que se concentra na ausência de conflitos de ordem natural. A paz de Deus nos coloca numa condição de confiança e de bem-estar, sem nos abalarmos com as aflições deste mundo. Na carta aos Romanos, capítulo de número 8, versículos 31 ao 39, diz: Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós vamos agora para o item 3 da lição. E o item 3 fala sobre uma vida de paz com Deus. É agora o fechamento exatamente desta promessa de paz a todos nós. E uma vida de paz com Deus, a paz de Deus, ela é um presente do Senhor. E essa paz, ela já foi consumada na cruz do Calvário por Jesus Cristo. E quem experimenta a paz do Senhor exerce a fé sobrenatural e não se abala, pois sabe que Deus cuida do seu ser, ainda que venham tempestades. Esta fé em Cristo nos concede então a firme esperança da vida eterna e da graça divina sobre nós, que nos remete a amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. E assim viveremos verdadeiramente uma vida de paz com Deus, ou seja, uma jornada feliz na terra e no céu. Então esta paz é um dom de Deus, ela independe das circunstâncias que vivemos, ou seja, que está ao nosso redor, e ela nos garante esta paz, ela está garantida na base de uma esperança de vida eterna para nós, que somos de Cristo Jesus. Nós podemos ler, então, em João capítulo 10, versículo 10, que diz assim: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim, no caso, Jesus Cristo, para que tenham vida e a tenham plenamente, ou seja, com a paz, com saúde, com prosperidade. Esta é a paz
uma vida de paz com Deus. No item 4 da lição, o último item, nós vamos falar sobre a exegese dos textos básicos da lição, que são 3. E o primeiro texto está no livro de Números, capítulo 6, versículos 24 ao 26. Números, capítulo 6, versículos 24 ao 26. Este texto diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Esta é uma bênção sacerdotal dada aos israelitas no Antigo Testamento. Então, neste texto que nós lemos agora, Números 6, 24 e 26, temos a expressão da bênção sacerdotal proferida pelo sacerdote com as mãos erguidas, impetrando então uma bênção geral sobre o povo de Deus. É exatamente no versículo 24, quando diz: O Senhor te abençoe e te guarde. Então essa é uma bênção geral sobre o povo de Deus. Em seguida, no versículo 25, existe nessa bênção sacerdotal a invocação da presença de Deus no meio de seu povo. A invocação da presença de Deus no meio do seu povo. Diz assim o versículo 25: O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Ou seja, esta é a invocação da presença de Deus no meio do seu povo. E no versículo 26, que vai encerrar esta bênção sacerdotal, diz que a paz a um ser humano só vem pela graciosa presença de Deus. Diz assim no versículo 26: O Senhor volte para ti o seu rosto e te conceda a paz. Esta é a bênção sacerdotal que era impetrada aos israelitas, ainda hoje é realizada essa bênção sacerdotal, e também nos é concedida como povo de Deus. O outro texto bíblico está em Filipenses capítulo 4, carta aos Filipenses capítulo 4, versículos 6 ao 7. Diz assim: o apóstolo Paulo, vamos ler primeiro os versículos, tá? Filipenses capítulo 4, versículos 6 ao 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Eu vou ler novamente este versículo, porque este versículo ele serve para todos nós. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. O apóstolo, melhor dizendo, Paulo, manifesta neste texto a condição de não ficarmos ansiosos com coisa alguma, pois isto denota uma incompatibilidade com a nossa plena confiança em Deus. E, portanto, o apóstolo nos conclama, quando a ansiedade bater à porta de nosso coração, a orarmos e suplicarmos ao Senhor com ações de graça para aniquilarmos com qualquer efeito da vivência em ansiedade.
O terceiro e último texto base da lição está na primeira carta de Pedro, no capítulo 10, versículos, melhor dizendo, no capítulo 3, versículo 10 e 11, que diz: Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Eu vou ler novamente este texto que diz: Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. O apóstolo Pedro nos diz que, se quisermos viver de forma feliz, temos que nos afastar do mal e da maledicência e praticar o bem. Buscar a paz de Deus, nos esforçando para alcançar esta maravilhosa paz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Concluindo então a aula de hoje. Nesta lição, conhecemos o fundamento da paz com Deus, perdida no jardim do Éden, pela ação pecaminosa da desobediência de Adão e Eva ao Senhor. Pois ao conhecerem o bem e o mal, lançaram não só a si, mas também toda a humanidade a uma separação da comunhão com Deus. Identificamos que o resgate da paz com Deus só é alcançada por meio do ato sacrificial de Jesus Cristo, ao reconhecermos Jesus como nosso Salvador e Senhor. Então, nós nos reconciliamos com nosso Pai eterno para uma comunhão plena com Ele. Vimos que o exercício da fé, a esperança da vida eterna e o amor de Deus e ao próximo nos proporciona viver uma vida feliz, independente das circunstâncias que nos cerca. E finalizando o nosso estudo, realizamos uma exegese bíblica dos textos base da lição. Este termo, Shalom Adonai, significa a paz com Deus, a paz do Senhor. E quando cumprimentamos o nosso irmão, a nossa irmã em Cristo Jesus, com a paz do Senhor, o que nós estamos desejando é que esta pessoa esteja em paz com Deus, receba a paz de Deus. Significa que esta pessoa não está sobre o juízo de Deus, que a Bíblia chama como a ira de Deus, que não é a raiva de Deus, é o juízo de Deus sobre o pecado. E quando nós então falamos para o nosso irmão e a nossa irmã em Cristo, a paz do Senhor, nós estamos desejando que esta pessoa tenha uma comunhão plena com Deus. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição de número 9, promessas para pais e filhos. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.